Vamos para a etapa 5. Essa etapa de formação eu chamei como análise gráfica avançada. É onde as pessoas falam de price action. Eu tenho uma maneira muito particular de tratar o price action. Eu uso apenas o que eu acho interessante. Eu não uso toda a literatura, eu não uso os nomes, que todo mundo dá N nomes. Eu uso sim a identidade, identificar o que o candle está me dizendo junto com a análise gráfica, certo? Então eu gostaria de apresentar para vocês agora a parte que eu vejo as pessoas que mais querem, mas eu vou lembrar a todos. Ter uma base, saber a etapa 2, a etapa 3, conhecer o DAX, conhecer quantos pontos, iniciar a análise gráfica. Na próxima etapa, a etapa 4 é fundamental. Traçar suportes, traçar resistências, traçar a tua linha de tendência, esperar o gráfico acontecer, reajustar é fundamental, tá? Para que depois a gente vá para análise gráfica com o price action. Perfeito? Vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a minha forma de olhar a análise gráfica avançada. Mesmo chamando avançada, é uma forma muito fácil, é uma forma de simplificar os seus gráficos, os meus gráficos. Não precisa ter aquele muita coisa em cima dos gráficos, tá? Então isso aqui leve para você. Simplifique os teus gráficos, ok? Não fique achando coisa que não tem. Faça uma leitura do que os gráficos estão te falando. Vamos acertar todas? Não, não vamos. Então a melhor forma é termos os gráficos simplificados. Perfeito? Nessa etapa, eu queria fazer algumas definições. Eu preciso que vocês tenham em mente qual é o trajeto, qual é a linha de pensamento. A linha de pensamento é: você entende da análise gráfica básica? Ah, Evandro, eu entendo. Tem que traçar, identificar, projetar e realinhar. Traçar suporte, resistências, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. É importantíssimo. Evandro, vou traçar todas? Não. Aqui tu vai usar para você no momento. Se tem uma linha de tendência no diário que vai demorar 10 dias para chegar na linha, pode deixar traçada, mas não precisa poluir o teu gráfico. Tá? Identificar pivô, se possível como ponto de entrada, que é o rompimento de pivô, que eu passei para vocês. Identificar o início do movimento. Por quê? Porque a gente pode estar pensando... Opa, deixa eu colocar aqui. O que é o início de movimento? A gente pode estar no mercado... O mercado vai nos mostrando alta, alta, alta. Identifiquei pivô, tracei linha de tendência de alta e ele vai subir mais, vai subir mais. Mas identificar o início do movimento é melhor do que estar tradando depois que ele andou bastante. Fato, entendeu? Evitar trades longos, foi o que eu falei agora, né? Depois do terceiro, quarto rompimento. Por quê? Porque a gente vai tratar no day trade. É day trade. Day trade, muitas vezes ele pode subir, mas ele tem um padrão de fazer algumas quebras. A primeira e a segunda quebra, quando ele vem no movimento de queda ou da consolidação, é interessante, onde você consegue pegar lucro bom, lucro no bolso, tá? E o price action eu vejo da seguinte forma: Evandro, dá para fazer trade somente com análise gráfica básica? Dá para fazer trade com análise gráfica básica. Você vai entrar, você vai ter lucro, você vai usar o capítulo 6, que é o gerenciamento, para ter lucro. Sem gerenciamento pode ter a melhor estratégia que você não vai ter. Porém, com o passar do tempo, você vai vendo mais coisas. Você vai melhorando a análise gráfica, o teu olhar vai melhorando e você vai ver, poxa, mas eu estou comprando aqui, mas dava para ter comprado aqui. Pô, o mercado eu comprei aqui. Poxa, mas você vai ver, mas dava para ter comprado um pouquinho melhor. É natural, é um processo de aprendizado natural. Por isso que eu chamo de etapas, correto? Eu sou bastante conservador na hora do aprendizado. E eu gostaria que cada um ficasse um mês em cada etapa. Ah, Evandro, é chato. Não, fica um mês na análise gráfica, 2 meses, 3 meses. Depois vai para um price action, depois vai para umas definições de trade. Mas cada um tem o seu tempo. Então, o price action eu vejo que é para antecipar entradas. Tá? Eu chamo até como entradas agressivas. O que é importante ter aqui, e eu coloco como um ponto de atenção: muitas vezes as pessoas vão para o price action e esquecem isso aqui, ó, análise gráfica básica. Esquecem a tendência.
E aí estão lá no Price Action, viu o negócio esticar, já estão vendendo, viu o negócio cair, já estão comprando, viu um pin bar, já estão entrando na operação e esquecem toda uma metodologia. É muito comum. Tá? Então eu gostaria que todo mundo tivesse bastante atenção. Legal? Vamos lá. Eu vou precisar relembrar e preciso que você esteja com esse capítulo muito bem definido na sua mente. Eu preciso que você lembra dos candles. Lembra no capítulo que eu comentei dos candles? Temos um candle vermelho. Ah, tudo bem, é o vermelho. O que significa este candle? Este candle significa que ele abriu, e ele subiu, e ele caiu lá embaixo e ele ficou. Ou seja, entrou compradores, preciso que vocês saibam disso, entrou vendedores, igualou o nível de venda e venceu os vendedores, lá embaixo. Isso é que eu preciso que vocês vejam. Então, quando vocês olharem um gráfico e vocês verem uma figura, eu preciso que vocês deem importância. Ah, Evandro, aonde que eu vou dar importância para esses candles? Principalmente na hora de entrar no trade. Na entrada do trade e na definição de objetivos. Tá? Perfeito? Vamos lá. Outro candle importante. Opa, olha aí. Se eu já tinha esse candle que já era forte, já estava definido como forte para queda, esse mostra que teve mais vendedores ainda. Entendeu? Usa-se a análise gráfica que você tem, traça esse suporte, traça a resistência, traça a linha de tendência de alta ou de baixa, identifica o pivô e agora você vai começar a olhar esses candles aonde eles vão aparecer. Associando um básico, que não é básico, né? É muito bom, com os candles, o êxito vai ser muito maior. Outro candle de força vendedora, e esse outro candle aqui, é importante eu colocar que houve abertura, foi feita uma vendedores, entrou bastante comprador e parou lá. Tá? Então o que acontece com esses candles? Eu estou aqui, ó, o mercado está vindo, está caindo, eu tenho rompimento, tenho topos e topos descendentes, eu tenho um rompimento e ele fica assim, vermelhão. Exemplos. Concordam que a gente tem uma confluência de fatores aí para a gente acreditar na queda? Entendeu? Então a gente usou uma análise gráfica, suporte, resistência, pivô, linha de tendência, e a gente vai começar a usar ação do preço, price action. Agora, se ele estiver assim, estiver fazendo o mesmo rompimento, e a gente tiver essa informação aqui, ou seja, ele continuou vermelho, ou ele está numa fase de suporte, e aí, você acha que tem força vendedora? Então, força vendedora, força vendedora, força vendedora, não tem força vendedora. Essa é a tomada de decisão que a gente vai fazer. Poxa, por que você vai vender no momento que de repente o mercado está dizendo não tem força vendedora? Por que você quer vender? Tá? Então, relembrando os candles. E da mesma forma, eu preciso relembrar os candles positivos. Né? É muito importante ter essa definição. O mercado ele abriu, ele chegou a ficar caindo, entrou o comprador foi até lá em cima e fechou aqui. Então venda, 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 comprador, comprador, comprador e foi. Mesma situação. Entendeu? O mercado vem caindo, 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 caindo. Tá? E o mercado paralisou um pouquinho, algo assim, né? A gente pode colocar. E vem lá e me aparece esse candle aqui. Aí vou dar mas a tendência eu tenho de baixa aqui. Sim, eu tenho a tendência de baixa. Mas você vai fazer uma leitura suficiente para dizer o quê? Deixa eu colocar aqui. Você acha que ele cai mais ou você acha que ele pode parar e começar a subir? Entendeu? Então você vai ter essa informação. Ok? E esse outro candle aqui que eu coloquei para vocês é o contrário, né? Entendeu? Mercado. Vou dando um exemplo hipotético. Foi subindo, 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 subindo. E lá em cima, o que ele fez?
ele fez esse candle aqui. Tá? Se ele fizer este candle aqui, concordam que é para força? Opa! Para força. Agora esse aqui já não mostra tanta força. Não entrou venda ainda, não entrou um destes. Mas não é tanta força. Por que eu vou teimar contra o mercado? Tá? Então, vamos lá. Análise gráfica, suporte, 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 topos, 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 topos. Traçou linha de tendência. A gente começou a identificar. Perfeito? Se ele aparecer aqui no meio do caminho, outra situação, nesse rompimento aqui, ele aparecer assim, ó. É interessante? E se nesse rompimento aqui, ele aparecer assim, ó. É diferente. Esse tipo de leitura que a gente vai começar a definir. E outra situação muito importante é o doji. Lá no capítulo tem todos os dojis, mas eu gostaria de colocar pelo menos essa importância do doji. Porque o doji, ele mostra que houve abertura, ele subiu, ele caiu e ele veio a fechar aqui. Mas nesse meio do caminho ele pode ter caído, subiu, caiu, subiu, sei lá quantas vezes. E o que ele mostrou é que o mesmo lado comprador e vendedor estão igual. Compradores e vendedores se igualaram. Normalmente isso antecede um movimento mais forte, ou de alta, ou de queda. Por quê? Porque é uma definição para algum lado que vai. Perfeito? Perfeito. Vou dar um exemplo rápido aqui de desenho. O mercado foi subindo, subindo, foi subindo, foi subindo. E aqui em cima apareceu um doji. O que significa isso? Vai cair? Ainda não. Mas significa que o mercado pode dar uma continuidade e o mercado pode voltar a começar a cair. Por quê? Porque antes nós tínhamos lá os compradores, entrava um pouquinho de venda. Tínhamos compradores e não entrou a venda, ficou um doji. Comprador igual vendedor. Então aqui pode ter um movimento mais forte. Nem que seja um movimento para voltar e pegar mais, um movimento para pegar menos, mas explodir de vez. Tá? Então importante todos nós, eu me incluo junto, né? Porque a gente está junto para operar. Olhar o gráfico com esses candles aqui, ele está te falando o que está acontecendo. Olhar esse gráfico, olhar esse tipo de candle aqui, ele está te mostrando o que está acontecendo e ter uma atenção para isso. Perfeito? Ótimo. Candles é importante, ok?